Oi gente, meu nome é Belly e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belly. A receita do vídeo de hoje é um rápido, fácil e delicioso yakisoba. E os ingredientes dessa receita eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes de começarmos a nossa receita, colabore com o nosso crescimento se inscrevendo aqui no canal caso ainda não seja inscrito e ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Vamos começar o preparo do nosso yakisoba tratando os nossos legumes. Comece separando e depois lavando a sua couve-brócolis. Depois que o seu brócolis estiver lavado, separe os maiores dos menores. Isso corresponderá a aproximadamente 1/4 da quantidade total do seu brócolis. Em seguida, corte-os ao meio e reserve. Mas atenção, os pedaços que estiverem muito pequenos você não deve cortar. Depois de tratar o seu brócolis, será a vez da couve-flor, e com ela você deverá fazer exatamente o mesmo que fez com o brócolis. Porém, se a sua couve estiver muito grande, corte ao meio e depois você cortará ao meio novamente cada uma dessas metades. Gente, nos ajude a mostrar ao YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Para isso, basta você deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece. Dessa forma, além do YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, ele também passa a nos indicar para mais pessoas e com isso você contribui diretamente para o crescimento do nosso canal. Após tratarmos o brócolis e a couve, será a vez dos ingredientes que iremos ralar. Descasque, lave e passe pelo ralo grosso uma cenoura pequena. Caso a sua cenoura esteja muito grande, corte ao meio para que a quantidade de ingredientes esteja equilibrada. Dessa forma, você irá equilibrar também o sabor do seu yakisoba. E com a abobrinha, você irá realizar exatamente o mesmo processo que fez com a cenoura. Porém, no caso da abobrinha, você deve se atentar ao seguinte: quanto maior for a sua abobrinha, mais sementes ela terá. Então, corte a parte do meio para cima, se ela for muito grande, e é essa parte que você passará pelo ralador. Já a parte de baixo, reserve para outra receita. Essa parte de baixo fica excelente para ensopados e lasanha. Vamos agora passar a nossa cebola roxa. Você deverá cortar em tiras verticais uma cebola roxa pequena. Em seguida, separe as fatias umas das outras, conforme estou fazendo aqui, e reserve. Mas aqui nós temos mais uma dica e um ponto de atenção. Essas tiras devem ter uma espessura de média para fina, pois não queremos que elas desapareçam na hora do preparo. Com a cebola já cortada e reservada, vamos passar ao nosso pimentão vermelho. Lave, corte ao meio, retire o tampão, as sementes, essa parte branca, e em seguida corte em tiras horizontais meio pimentão vermelho médio, com a mesma espessura das tiras de cebola. Gente, isso porque no caso do pimentão vermelho e do amarelo, é mais difícil que você os encontre pequenos. Então, compre um de tamanho médio e utilize apenas a metade. Lembrando de cortá-lo na horizontal, pois desta forma as tiras de pimentão terão a mesma altura das tiras de cebola. Depois de cortar o seu pimentão, reserve-o também. Separe 6 folhas de repolho conforme estou fazendo aqui. E lá vai uma dica: fazendo dessa forma, o seu repolho irá durar muito mais tempo do que se você cortá-lo ao meio, conforme a maioria das pessoas costumam a fazer. Depois de separar as folhas do seu repolho, retire este talo aqui do meio e descarte. No processo de retirada do talo, você também cortará as suas folhas ao meio. Sobreponha as metades uma sobre a outra, enrole e fatie em fatias finas, com a mesma espessura da cebola e do pimentão.
Depois de fatiar e reservar o seu repolho, vamos cortar em tiras 4 filés de sassami. Essa é aquela parte de dentro do filé do peito de frango. Caso você não tenha o sassami, você pode utilizar o filé de peito de frango. Nesse caso, você irá utilizar a metade de um filé de peito de frango e, além de cortá-lo em tiras, você cortará as tiras ao meio. Com o filé de peito de frango fatiado e reservado, estamos nos aproximando do final do preparo dos ingredientes da nossa receita. Fica pendente apenas a carne e você deverá fatiar 2 bifes de alcatra ou de qualquer outra carne que seja bem macia. A carne pode ser a da sua preferência, lembrando apenas que ela não pode ter gordura e deve ser bem macia. Além disso, as tiras de carne devem ter a mesma espessura das tiras de frango, ok? Dito isso, aqui estão todos os ingredientes do nosso yakisoba. Vamos agora iniciar o preparo dele. Para isso, leve uma panela ao fogo com água e deixe ferver. Quando a água levantar fervura, vamos levar os legumes para cozinhar aos poucos, separados e na seguinte ordem. Mas antes de prosseguir, tenham em mente que após o cozimento de cada um dos legumes, eles devem ser reservados separadamente, assim como fizemos no início da receita. Comece colocando brócolis para cozinhar e deixe-o cozinhar por 3 minutos. Em seguida, retire-o da água e reserve. Coloque a couve-flor, deixe cozinhar por 4 minutos e repita o mesmo processo que foi feito com o brócolis. Façam como eu e utilizem uma peneira para retirar os seus legumes da água após o cozimento, pois iremos utilizar a mesma água do início ao fim. Após retirar a couve-flor da panela, coloque o repolho e deixe que cozinhe por 2 minutos. Agora que já retiramos o repolho, coloque a abobrinha e deixe cozinhar por apenas 1 minuto. Gente, a abobrinha é bem rápida mesmo, ok? Em seguida, leve a cenoura para cozinhar por 2 minutos. Com a cenoura, chegamos ao fim do cozimento dos nossos legumes. Por último e não menos importante, leve o macarrão para cozinhar na mesma água que cozinhamos os legumes e deixe-o cozinhar até que ele fique macio. E gente, a quantidade do macarrão ela é relativa, depende da sua preferência. Eu gosto sempre de um yakisoba equilibrado, então eu procuro colocar a mesma quantidade de todos os ingredientes, para que nenhum se sobreponha ao outro. Após o seu macarrão cozinhar, retire-o da panela, lave-o e reserve. Agora vamos montar o nosso yakisoba. Gente, eu não tenho a panela que é típica para preparar esse tipo de receita, mas como eu costumo dizer, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Então eu fiz o meu yakisoba nesse grill, que além de grande me serviu muitíssimo bem, obrigada. Agora, para a montagem do seu yakisoba, na panela da sua preferência, mas que seja grande o suficiente, adicione azeite de oliva ou óleo de gergelim e deixe aquecer. Quando aquecer, você irá adicionar a carne e o frango. Ambos podem ou não estar temperados, fica ao seu critério. Eu optei por temperar o meu aqui na panela, adicionando sal e pimenta do reino a gosto. O importante é que você deve selar estes 2 ingredientes. Quando a carne estiver totalmente assada e o frango também, eles estarão prontos para receber os demais ingredientes da nossa receita. Quando as suas carnes estiverem totalmente assadas, coloque-as de lado na panela e no lado vago adicione 2 dentes de alho picados ou amassados. Caso necessário, você pode adicionar mais azeite ou mais óleo de gergelim. Após adicionar o alho, mantenha o fogo médio e mexa constantemente até que ele comece a dourar. Quando o seu alho estiver dourado, misture-o às suas carnes. Galera, não deixe de assistir esse vídeo até o final, pois eu darei ainda dicas muito importantes para o preparo do seu yakisoba. Então, se você pular, você vai perder alguma dica e a sua receita pode não dar certo. Após dourar o alho e misturá-lo à carne, adicione a cebola e refogue brevemente.
E aqui vai a primeira dica: você não deve deixar a sua cebola amolecer, por isso é importante que você refogue ela brevemente. Para saber se a sua cebola está no ponto, prove uma. Ela deve estar macia por fora e crocante por dentro. E esse é o ponto correto que a sua cebola deve ter quando você adicionar os demais ingredientes. Quando a sua cebola estiver com esse ponto, adicione todos os legumes que estão reservados. A ordem não importa. Eu comecei pela cenoura, mas você pode começar pelo ingrediente que você preferir. E a próxima dica, gente, é que o macarrão utilizado para esse tipo de receita é um macarrão específico. E aqui eu optei por utilizar o espaguete número 8, pois eu não achei esse macarrão. E eu também não sou lá muito chegada a macarrão instantâneo. O importante é que você não o deixe muito mole, pois ele ainda vai cozinhar nesse molho que iremos preparar, para pegar cor e sabor. E se o espaguete ficar muito mole, o resultado final não será muito legal, mas ele também não pode ficar al dente, conforme utilizamos para a macarronada. Agora vamos seguir com a nossa receita. Depois de adicionar todos os legumes, misture-os delicadamente, pois apesar destes legumes não terem ficado muito moles, eles ainda podem se partir, dando assim ao seu yakisoba um visual desagradável. E como eu já falei para vocês outras vezes, antes de comermos uma refeição com a boca, comemos ela com os olhos. Então deixe sua comida o mais bela possível. Depois de misturar bem todos os ingredientes que estão na panela, em um recipiente adicione 1 colher de sopa de amido de milho, 1 colher de sopa de azeite ou óleo de gergelim, 1 colher de sopa de molho shoyu e meia colher de sopa de molho teriyaki. Mexa bem estes ingredientes até incorporá-los de forma uniforme e até que o amido de milho se dissolva por completo. Quando o amido for totalmente dissolvido, junte a estes ingredientes 1 colher de sopa de saquê e volte a mexer bem. Agora veja bem, se você não faz uso de bebida alcoólica ou se você prefere não usar, não tem problema. Você pode substituir o saquê por água. Após adicionar a água ou o saquê, você irá adicionar a estes ingredientes meia garrafinha de molho shoyu e voltará a misturar. Em seguida, você irá acrescentar esse molho sobre os ingredientes que estão na panela e mexer delicadamente para incorporá-lo a eles. Depois que o molho for totalmente incorporado aos ingredientes que estavam na panela, adicione mais 2 colheres de sopa aproximadamente de molho shoyu. Volte a mexer e em seguida adicione o seu macarrão. Ao adicionar o macarrão, você seguirá o processo que você tem feito desde o início. Você começará a incorporá-lo aos demais ingredientes de forma delicada, puxando de baixo para cima e fazendo com que esses ingredientes se misturem ao macarrão. Depois que o seu macarrão for totalmente incorporado aos ingredientes que já estavam na panela, adicione mais 3 colheres de sopa de molho shoyu, mexa, abafe por 2 minutos e sirva a seguir. Gente, esse prato fica sensacional e toda a crocância que é necessária em um yakisoba você encontra aqui, pois esses legumes sofrem apenas um choque térmico, então vocês não vão sentir diferença. Não deixem que as adversidades e a falta de algum utensílio ou ingrediente impeçam vocês de realizar uma receita que vocês têm vontade. Lembre-se, quem quer faz. Quem não quer, arruma desculpa. E nada pode ser desculpa para você se você quiser muito uma coisa. Olha que maravilha ficou o nosso yakisoba. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada. E não esqueçam que eu preciso muito da ajuda de vocês. Então colaborem com o nosso crescimento e demonstrem para o YouTube o quanto o nosso conteúdo é relevante. Para isso, basta você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, pois dessa forma você ficará por dentro de todas as delícias que pintam por aqui. Deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar os nossos vídeos com todos que você conhece e seguir a nossa página lá no Instagram.
Galera, conforme eu já falei diversas vezes, essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas ajudarão demais no nosso crescimento. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!